Depois de uma série de denúncias de negligência a grávidas, o diretor do Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo, no ABC, foi afastado do cargo. Você viu aqui no Bom Dia, ontem, na verdade, nos últimos dias, você viu aqui o caso de uma gaze esquecida dentro do corpo de uma mulher que tinha acabado de dar à luz. Esse é um dos procedimentos que estão sendo apurados a partir de agora pelo Comitê Técnico do Hospital da Mulher, que foi criado depois do que nós mostramos aqui. Aliás, ontem nós falamos de 3 casos, da gaze, da mulher também que foi enviada para casa várias vezes, já com sintomas de que o bebê estaria nascendo, e tantos outros. A Cíntia Toledo está lá com mais informações para nós hoje. Oi, Cíntia, bom dia. Oi, Rodrigo, um bom dia para você, bom dia para quem acompanha a gente. Pois é, vamos relembrar esses casos que levaram, a esse afastamento do diretor técnico aqui do Hospital da Mulher, o Dr. Rodolfo Strufaldi. Ele que foi coordenador de atenção básica à saúde aqui de São Bernardo do Campo, isso em 2019. E a gente acompanhou na época também no Bom Dia várias reclamações de pacientes, pessoas que procuravam a UBS, que tinham horário marcado para algum atendimento, para uma consulta, algum exame, e que aí tinham que chegar antes das 7 da manhã, ficavam ali esperando uma senha para ver se iam ser atendidas no mesmo dia. Depois dessas reclamações, ele foi afastado e agora esse novo afastamento aqui do Hospital da Mulher e por conta de denúncias muito graves. Vamos relembrar então esses casos? Você comentou, Rodrigo, do caso mais recente, o caso da Raíssa. Ela que ganhou nenê aqui em 18 de março. Ela contou para a nossa equipe que foi liberada com dores, com febre alta, febre de 39 graus. Mesmo assim, ela disse que foi liberada do hospital. Foi para casa, continuou sentindo dores, continuou tendo febre, sangramento. E aí ela disse que depois de quase 20 dias do parto, quando ela estava tomando banho, ela sentiu sair um pano. E aí ela procurou atendimento novamente e os médicos descobriram que um curativo de pano tinha sido deixado no corpo dela. Vamos ouvir o que ela disse. Eu estava com muita dificuldade para andar, um sangramento muito fora do normal, entendeu? Foi quando, dia 5, eu descobri o pano, porque eu estava tomando banho, o sangramento começou muito forte e o meu corpo mesmo começou a expulsar o pano. Foi feita a retirada do pano, mas ainda não fiz exames nenhum. Estou traumatizado, estou tentando relevar tudo o que aconteceu, não pensar muito. E pensar que hoje a minha filha poderia estar sem mãe, mas estou confiando em Deus, que tudo vai dar certo, e confiando também no meu advogado que eu coloquei no caso. Na época, a direção aqui do hospital disse que a médica que fez o parto já não fazia mais parte da equipe. Mas esse está longe de ser o único caso. Teve também um muito grave, com um desfecho terrível. Foi o caso da Deise Coimbra. Ela ganhou nenê aqui 2 dias antes da Raíssa, em 16 de março. Veio para cá, estava com dores já, com muitas contrações. Durante o trabalho de parto, tomou uma primeira anestesia. Pouco tempo depois as dores voltaram, tomou mais uma dose de anestesia e depois dessa segunda dose ela começou a se sentir mal. O marido contou para a nossa equipe que chegou a avisar os médicos que ela não estava se sentindo bem, reclamando de fraqueza, de dores no corpo, reclamando de dor de cabeça e que a equipe médica disse que aquilo era normal. Ele falou inclusive que ele foi deixado sozinho ali na sala de parto com ela e que nesse momento ela desmaiou. A equipe médica foi chamada, teve que fazer o parto de emergência. A nenê sobreviveu, a mãe foi levada para a UTI, ficou 1 semana na UTI e não sobreviveu. Então esse é um caso terrível, assim como mais um que a gente vai contar agora, o caso da Daniele. Esse foi em dezembro de 2023, ela estava no finzinho da gestação, buscou atendimento aqui no hospital porque estava perdendo líquido amniótico. Então, como tinha uma situação que precisava ser acompanhada de perto, ela foi internada, ficou 4 dias internada aqui, até que começou a ter sangramento. Decidiram fazer o parto dela, mas era tarde, o bebê não sobreviveu. Vamos ouvir o que a Daniele, que está enfrentando essa dor terrível, disse para a nossa equipe. Ali começou as cesáreas, as pressas, até o anestesista já falou, olha, a gente vai tentar fazer um parto o mais rápido possível para que o neném nasça e fique tudo bem. Eu sinto o nascimento do meu filho tenta respirar, ele dá um suspiro e começa uma grande movimentação dos médicos, eu escuto o pediatra fazendo intubação, extubação, adrenalina, massagem cardíaca no meu filho. Ele nasce às 10h34
Por volta das 11, 20 minutos depois, ele vem, se apresenta novamente e fala que não havia mais o que fazer, que o meu filho havia vindo a óbito, porque o coração dele estava muito fraco. O legista disse ao meu esposo que se o parto tivesse sido feito 2 dias antes, na terça-feira, o meu filho estaria vivo. E a causa de morte do meu filho foi falta de oxigênio. A gente tem que respirar fundo para conseguir continuar contando essas histórias aqui. Tem mais uma, também muito triste, que aconteceu com a Priscila. Foi em julho de 2023. Ela veio 2 vezes aqui para o hospital, estava com dores, estava com contrações. A primeira vez ela foi liberada, voltou para casa. Horas depois ela voltou aqui para o Hospital da Mulher, relatou mais uma vez que estava com muitas dores, foi liberada novamente, mas aí teve a troca de turno, a troca do plantão. E a equipe que assumiu decidiu fazer o parto da Priscila, mas também era tarde. Durou 2 horas, mesmo assim ainda para me subir para a sala de parto. E quando eu subi para a sala de parto, a minha filha já nasceu sem vida. Ela nasceu com líquido todo verde em volta. Ela já tinha passado da hora, ela estava com mecônio em volta. Aí eu percebi que estava alguma coisa errada na hora do parto, porque eu escutava: desce adrenalina. E eu gritava: gente, a minha filha morreu, me digam alguma coisa. Eu olhava pro meu namorado chorando, desesperado, sem saber o que ia acontecer, porque ninguém sabia me falar. Eu recebi a notícia 40 minutos depois, porque primeiro eles fizeram uma aspiração nela. Depois eu só escutava: desce adrenalina. E aí depois a moça veio, a enfermeira veio até mim e o meu namorado e falou: sinto muito, ela não sobreviveu. Aí caiu o chão. Aí meu mundo caiu. Meu mundo caiu, né? Não tem outra expressão para definir o que essas mães sentem. E tem mais um caso ainda que eu vou trazer aqui para vocês. É o da filha da Érica. Esse caso é um pouco mais antigo, é de 2021. A Érica contou para a nossa produção que trouxe a filha aqui no hospital, que estava também no finzinho da gestação, trouxe 5 vezes, que explicou que a filha estava com dores e disse que ouviu da equipe médica que o problema era ansiedade. Vamos ouvir o relato dela. Nós entramos na sala de parto por volta das 7 horas da manhã, eles tentando induzir um parto normal na minha filha. E ficou nesse período das 7 até as 9h10, mais ou menos, quando meu neto começou a nascer. Meu neto ele ficou em torno de 30 a 40 minutos preso no canal vaginal, onde as médicas que estavam acompanhando todas as residentes, não estou julgando nem nada, elas já não sabiam mais o que fazer pelo tempo que ele estava preso no canal vaginal. Quando chegou uma médica, já antiga da casa, fez uma movimentação e o neném nasceu. Ele nasceu com uma deformidade na cabeça e no primeiro momento ele não teve nenhuma complicação respiratória, mas com o passar do tempo, sim. Minha solidariedade a todas as mamães aí, todas as mães, todas as mulheres, por todos esses relatos aí que a gente ouviu, a Cíntia Toledo, que reuniu e trouxe pra gente. Não é fácil. A Prefeitura de São Bernardo do Campo diz que todas as ocorrências do Hospital da Mulher estão em processo de apuração completa e detalhada, que o novo comitê vai trabalhar de forma transparente para ampliar os protocolos de segurança dos pacientes e demais providências. Sobre o esquecimento da compressa dentro da Raíssa, a Prefeitura de São Bernardo informou em nota que a médica responsável pelo parto não faz mais parte do quadro de funcionários. A Raíssa disse que ainda aguarda para fazer novos exames. Vamos conversar com Mônica Carneiro. Ela foi nomeada coordenadora dessa comissão técnica do Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo. Doutora Mônica, bom dia. Bom dia. O que está acontecendo nesse hospital, doutora, depois de todos esses relatos que nós ouvimos? Então, nós instauramos a comissão técnica, da qual eu vou fazer a coordenação, e nós vamos iniciar nossos trabalhos hoje e nós vamos analisar o que aconteceu. A gente tem que lembrar que o hospital ele tem protocolos de segurança e já instaurados, né, há tempos até. Ele é um hospital acreditado, né, com selo de acreditação, e nós vamos verificar o que foi que aconteceu nesses processos de segurança
para a gente identificar os pontos que a gente pode melhorar, né, e acertar essas questões e analisar esses casos e aí, a partir disso, prestar uma resposta, né, à sociedade a respeito dessa situação que estamos enfrentando. Isso não chegou para a prefeitura, doutora, antes? Porque a gente vê que não é uma coisa do dia para a noite, né? Tem um certo período aí. Não, tem situações que não chegaram antes, até porque não houve relato, porque todas as situações, estou dizendo isso como profissional de saúde, todas as situações que envolvem algum desfecho não esperado são motivo de uma investigação interna sempre, né? A gente analisa esses casos nesse intuito de fazer processos de melhoria e corrigir falhas que puderem ter ocorrido. Até porque existem situações em que está envolvido gestações de alto risco, situações de condições do feto e da mãe que podem implicar em resultados não desejáveis pela gravidade do quadro em si. Então, a gente tem sempre esse foco. Então, eu vou hoje já iniciar meus trabalhos e tomar pé dessas notificações que foram feitas ao longo desse tempo, para que a gente possa verificar se foi feito as investigações, qual foi o resultado delas, para que a gente possa, então, dar uma resposta mais adequada. Tem sempre essa discussão sobre parto normal, cesárea, enfim, isso aí na história, isso tudo é muito discutido. Qual que é o protocolo? Por causa desses casos que nós ouvimos, há uma certa semelhança e há muitas mães falando, e aí são relatos das mães dizendo que há uma pressão, né, pela realização do parto normal e não a cesárea. Qual que é o protocolo ali? Como é que o hospital trabalha? Qual que é o momento de decisão? Qual é o critério usado ali para a escolha sem botar em risco mãe e filho? Bom, Bocardi, existe aí uma questão técnica, né? E existe uma pressão da sociedade. A gente tem que entender que o parto normal, o parto vaginal, é a melhor via, no geral, de nascimento que a gente tem. Isso não é uma questão do Brasil, é uma questão mundial, né? Se a gente for olhar os indicadores do mundo de parto, a gente vai ver Inglaterra com 20%, 25% de indicação de cesárea, né? França nesse nível, alguns países, outros, Alemanha, com níveis inclusive menores, né, de taxas de cesárea. O Brasil enfrenta níveis de cesárea acima de 60%, 70%. Então, há também uma indicação exagerada do procedimento da cesárea, que também implica em riscos, né? A cesárea não é um procedimento, então vamos fazer cesárea em 100% das pacientes, que isso implicará num resultado melhor. Não é isso que as melhores evidências nos mostram. Então, o protocolo do hospital geralmente avalia a condição dessa gestante, a história do pré-natal dela, o histórico de vida, né, obstétrica dela, condições maternas dela, para decidir a melhor via de parto. Em torno de 20% teria uma indicação precisa de se realizar uma cesárea. 80% dos partos poderiam caminhar para um parto vaginal. O trabalho de parto em si, ele tem questões que podem ocorrer durante a vigência do trabalho de parto. Ele pode começar muito bem e correr muito bem, ele pode ter intercorrências nesse decurso, né? E que aí a gente, quanto obstetra, avalia e toma uma decisão de qual o melhor caminho a seguir de acordo com o que está acontecendo. Então, o protocolo do hospital, ele tem esse foco que é baseado nas melhores evidências, nas diretrizes do Ministério da Saúde, nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. Então, os protocolos são baseados nos protocolos, tanto do Ministério da Saúde quanto da Organização Mundial de Saúde. Numa frase, só para a gente encerrar, um compromisso com essas mães de São Bernardo do Campo. Assim, a senhora tem uma tranquilidade de que esses casos serão, de forma definitiva, estancados pelo conhecimento técnico que a senhora tem, conhecendo quem trabalha ali e o conhecimento da medicina também? Sim, é o que a gente pretende, fazer uma análise dentro desses casos, considerando as melhores evidências científicas, né, a estrutura e os protocolos do hospital,
para que a gente possa dar uma resposta à sociedade, principalmente a essas famílias, né? De que isso foi feito de maneira transparente e que se este resultado foi um resultado que era inevitável ou se era um resultado que a gente teria condições de ter modificado. Muito obrigado a doutora Mônica Carneiro, coordenadora da Comissão Técnica do Hospital da Mulher de São Bernardo do Campo. E, assim, que possamos voltar a conversar, doutora, a gente espera, celebrando a vida, o bom atendimento, a saúde das mulheres e das crianças. Com certeza. Muito obrigado, um bom dia. Obrigada, bom dia.